Fala pessoal, vamos entrando aí. Acho que agora foi, né? Ficou meio ruinzinho a live, mas parece que agora tá estável, né? Não sei bem. Então, gente, tudo bom? Vamos esperar o Instagram notificar todo mundo, porque acho que esse horário fica muito concorrido, não sei, fica bem estável a- as lives, né? Então, vamos lá. Oi Cristiane, tudo bom? Como é que você tá? Que bom que você tá aqui. E vamos dar mais um minutinho. Apareceu que eu tô online aí? Apareceu. Beleza. Então vamos começar, né? Então sejam muito bem-vindos ao desafio A Sua Casa Perfeita. E como é que surgiu esse desafio, né, gente? Quando eu abri a caixinha de perguntas na semana passada, algumas pessoas vieram me perguntar sobre esses detalhes de como comprar a casa, como escolher um imóvel. Não sei bem se porque tô nessa fase de casamento e tô procurando bastante, mas fato é, tinha bastante perguntas e tive a ideia de fazer isso. Mas, assim, antes de começar, eu queria fazer três promessas. Três promessas para todo mundo que está aqui. A primeira é, fiquem tranquilos, eu não vou vender nada no final do desafio, não vai ter um curso, uma masterclass, enfim, não vai ter nada, tá? E a segunda promessa é, quem ficar comigo aqui até o final, prometo que vou dar um presente para essa galera que ficar até o final. E o terceiro, eu tenho certeza que quando você sair, quando a gente acabar esse desafio, você vai ser capaz de escolher a sua casa perfeita. Eu não vou te dizer se é melhor um apartamento ou uma casa, se é melhor a casa na praia ou no campo, enfim. Não, mas eu vou te dar todo o conteúdo e todo o embasamento necessário para você tomar essa decisão, ter essa escolha. E como é que vai ser nossa jornada? Iam ser só 5 dias. Só que devido aí uma super notícia que eu recebi essa semana, vai ter mais um dia que eu já vou explicar. Mas na ordem, o primeiro dia, que é hoje, nós vamos falar sobre a questão imobiliária, né? Como buscar um imóvel, como escolher, a questão de financiamento, de taxas, tudo isso. O segundo dia, eu vou conversar com vocês sobre o lar do nosso lar, que é o condomínio, né? Muita gente não percebe, mas ele é tão importante quanto o próprio imóvel em si. Porque uma vez, sei lá, se você financia, uma hora você vai acabar o financiamento, mas o condomínio você vai continuar pagando para sempre. Então ele é muito importante nessa escolha. O terceiro dia nós vamos falar com uma arquiteta, uma amiga, Tati. E nós vamos falar dos aspectos físicos internos da casa. O que é isso? Saber se a planta do imóvel é boa, se dá para transformar em cozinha americana, se dá para transformar em um banho suíte. Ou seja, a gente vai conversar sobre como enxergar as possibilidades daquele imóvel, né, mais para frente, para o futuro. No quarto dia, a gente vai conversar com uma engenheira elétrica, a Kátia, desculpa. Porque segurança é tudo, né? E ninguém quer comprar um abacaxi na mão, um apartamento ou uma casa cheia de problemas elétricos. Porque a maior parte, quando não é problema estrutural, é um problema elétrico. Até mesmo a maioria dos incêndios aqui no Brasil residenciais geralmente são vela, nego esquece aceso, ou algum problema elétrico. Então é um requisito fundamental na escolha do imóvel perfeito. E aí sim, aí ia acabar no quinto dia, que é esse agora que eu vou explicar, mas a gente acresceu mais um dia, que é exatamente na quinta-feira. A gente vai conversar com um amigo meu que é especialista em leilão de imóveis. E por que um leilão de imóveis, né? A gente já tem esse sentimento ruim de, caramba, um leilão, vem aquela coisa de, poxa, eu vou perder dinheiro, é só para quem é esperto, né? Então, não. A gente vai dar o caminho das pedras, passo a passo, falar do que é mito, o que é verdade. Porque no final das contas, por que um imóvel perfeito não pode custar 30, 40% menos do que normalmente custa? E no sexto e último dia nós vamos conversar com uma engenheira civil, a Lídia, irmã de um grande amigo meu, que ela passou recentemente por esse processo, né, de comprar um imóvel. Então a gente vai falar um pouquinho da experiência dela, o que ela fez certo, o que ela faria melhor. Ela também está aí decorando o imóvel, então ela vai dar grandes dicas sobre decoração. Então, o que eu peço em troca, né, cara? Assim, vou ficar aqui com vocês 6 dias seguidos, ininterruptos, todo dia nesse horário, às 19 horas. E só duas coisas. Uma, se você acha que tudo isso que eu expliquei vai ser relevante, vai ser importante para alguém, aperta aqui no aviãozinho aqui embaixo
e manda para as pessoas e compartilha para as pessoas que estão agora casando, buscando o primeiro imóvel, que são noivos, noivas, enfim, todo mundo que você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe agora. E outra coisa, fiquem até o final, porque não é um dia que importa, são os 6 dias que vão levar a gente até a escolha da casa perfeita. Então, fiquem aqui todo dia às 19 horas. Hoje atrasou um pouquinho porque o Instagram deu um bug aqui, mas enfim, vai ser sempre nesse horário, tá bom? Então, eu vou chamar aqui hoje o querido Pablo, que é corretor de imóveis lá em BH. Vou chamar ele só um minutinho. Blá, 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 Pablo. Vamos esperar. Vamos ver. Só esperar ele aceitar. Eu acho que ele já entrou. Mas fala, Pablo, tudo bom? Opa, salve, salve, galera, obrigado pelo convite aí, Marcão. Tudo bem? Boa noite. Tudo Como é que bem? está? Graças a Deus, bem, cara. E você, BH tá frio? Tá de casaco aí, pelo que eu tô vendo? Cara, eu tirei uma soneca agora à tarde, eu tô meio frio, mas esfriou a temperatura que caiu bem, viu? Essa época do ano agora aí começa a ficar frio. Sim, Eu tô meio frio. Saí cara, do banho, agora mesmo também. Tá maravilha. meio frio. Cara, então, como eu te expliquei, né? A ideia do desafio é ajudar a galera a comprar o primeiro imóvel. Foi algo que até aconteceu comigo. Eu vou casar agora no final do ano, então várias coisas que eu fui vendo, eu falei, cara, o que esse cara tá falando, né? O corretor que estava me ajudando aqui no Rio. Isso muita gente passa por isso. Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer era: o que é, poxa, decidir que vou comprar meu imóvel? O que eu tenho que fazer? Como é que eu começo procurando? Eu vou lá no OLX, no Zap Imóveis, né? Enfim, qual é o primeiro grande passo aí que tem que dar? Então, Marcos, antes até de responder a sua pergunta, eu queria agradecer a alguns convidados aí, corretores, colega nossos, que está nos prestigiando nessa live, alguns clientes eu convidei também, alguns amigos, para dar uma olhada aí para assistir a nossa live, para entender um pouco o contexto da compra do imóvel, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, assim, platonicamente, né, na nossa live. Obrigado a todos que estão assistindo. Espero que a gente possa contribuir aí com um bom conteúdo que esclareça mesmo as dúvidas da galera. E precisando, pode contar conosco aí, siga a gente no canal aí. Nós estamos sempre dispostos a ajudar, tá bom? De certa forma, sempre ajudar. Voltando aí, fala de novo a sua pergunta aí, só para mim raciocinar. Cara, decidi que vou comprar meu primeiro imóvel, o que eu tenho que fazer? Ir lá no Zap já buscar? Tem algum passo antes? Como definir um valor assim que eu acho que eu consiga financiar? Qual é o primeiro grande passo nessa compra? Entendi. Então, aos espectadores que estão vendo aí, a primeira coisa que você comprar um imóvel é você procurar primeiro uma pessoa, um profissional que está apto a te orientar, no caso, o corretor de imóveis, né? Porque muitas das vezes, eu não acho errado não, mas as pessoas procuram um familiar, um amigo, uma pessoa mais velha da família para auxiliar. É lógico que é bem tranquilo você procurar um mentor, uma pessoa que vem te auxiliar nessa parte. Mas o corretor de imóveis, ele é uma pessoa que está preparada para te dar o passo a passo, o beabá de como é que funcionam as coisas, sabe? Então, enfim, você quer resolver, vou comprar um imóvel. Então, você é um casal jovem, igual você, assim, né, Marcos? Quer casar, vai juntar você e esposa. Primeira coisa que você saber, qual que é o valor do preço do imóvel que você quer? Qual que é o preço? E para você definir o preço, você tem que fazer uma simulação, né, ou fazer uma aprovação de crédito, mas primeiramente, quando você achar o corretor, ele vai te dar um norte, sabe? Então, a primeira coisa é você fazer ele estima para você, né? Ele consegue falar, cara, olha, eu ganho aqui, sei lá, 5 mil reais, e ele fala, 5 mil reais você consegue financiar aí até 100, 150 mil. Ele consegue fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Uma das coisas que o comprador, ele primeiramente erra, é sair procurando imóvel do jeito que ele gosta, entre aspas, né? Claro que ele tem que achar um imóvel que ele gosta, mas ele viu uma casa, vou ver aquela casa, a casa custa 450 mil, viu a casa. Vou olhar outra casa, 500 mil. Outra casa. Gostei. Vamos ficar com essa, amor? Fala. Vamos ficar. Aí vai no banco, quando ele vai ver, rapaz, a renda dele não dá nem para entrada. Não dá para dar nem entrada da casa. Então, a primeira coisa que o cliente precisa é saber quanto que ele consegue de crédito imobiliário. A não ser que ele está com dinheiro em mãos. À vista, comprar, né? Que ele tem lá os 300 mil para pagar à vista.
estou com 300 mil, quanto que essa casa? 300, não, ela dá para mim, então eu vou visitar. Mas fora isso, 90% dos imóveis no Brasil eles são comprados via financiamento. Caramba, 90%? Coisa bem. 90%, impressionante. O dinheiro é escasso na mão da gente, né? É verdade. É escasso. Cara, tem você... ideia, Fala. tem muita gente que tem o dinheiro em mãos, prefere financiar, comprar financiado para não descapitalizar e fazer uns investimentos em outras coisas, né? É porque a Mas taxa do imobiliário ela é melhor, né? Ela é mais vantajosa aí também. Né? Sim, comparado aos outros mais, financiamentos. sim, ainda mais falando nos dias de hoje, né? Hoje, então, a caída da taxa Selic beneficiou bastante o financiamento imobiliário. Então, para essa resposta aí, eu digo sim. Primeira coisa, faça acumulação de crédito para ver quanto que você consegue de crédito imobiliário. Tem, né, no site da Caixa, tem lá os simuladores também, mas se não, o corretor consegue, já pela experiência, te falar alguma coisa, imagino. Né? Sim, sim. Para fazer a simulação, o corretor ele faz. Mas para aprovação de crédito, seria um correspondente imobiliário mesmo, que trabalha junto à Caixa, uma pessoa até de indicação do corretor, se fosse o caso. Tá muito bacana. E, cara, a grande dúvida, né? O que é um bom imóvel? Eu estava conversando com um amigo que justamente faz investimentos em imóveis. Ele falou, Marco, bom imóvel para mim é CEP. O imóvel pode estar caindo aos pedaços, mas CEP é fundamental. Não sei se você concorda com isso, mas na sua visão, o que é um bom imóvel? Qual é a principal característica desse bom imóvel? É uma pergunta que não quer calar, né? Pois é. Um bom imóvel seria CEP, agora ele falou, localização, né? Um bom imóvel depende também, porque um bom imóvel para ele, no momento de casar, é um imóvel que caiba dentro do orçamento dele, que a prestação esteja dentro de onde ele pode pagar, esteja dentro do perfil dele. Se for um casal normal sem filhos, uma casa de 2 quartos, no caso, um apartamento, seria interessante. Mas e se for a pessoa que quiser um investimento? Qual seria o bom imóvel? Esse imóvel de 2 quartos, como se diz, de graça que eles estão dando, por exemplo, ele custa 200 mil, o cara está vendendo por 120. O cara não vai interessar, para ele não é um bom imóvel. Então isso vai depender qual que é a característica da pessoa, para que ele quer esse imóvel. Um imóvel bom seria um imóvel dentro das condições dele, na localização que ele quer, né? E para a finalidade que ele quer. Eu acho que isso seria um bom imóvel no momento. Mas se a pessoa for um investidor, por exemplo, um bom imóvel é um imóvel de bom preço. Uma coisa bem palpável. O imóvel Desculpa. Você acha que para quem, no meu perfil, né, que vai casar agora, sem filhos, o que é um imóvel de 70 metros quadrados, 2 quartos é bom ou já é até muito grande para os padrões de hoje? Não, depende, porque o que acontece? Se você for comprar financiado, você pode ver que se você fazer uma simulação, a Caixa, por exemplo, que é uma das maiores financiadoras de imóveis do Brasil, ela vai te dar o prazo máximo de 36 anos, 30 anos, 36 anos, dependendo da sua idade. Então, quanto tempo você quer morar naquele imóvel? Você tem que pensar nisso. Não, isso aqui eu vou criar raiz aqui. Não, eu vou comprar aqui, vai ter uma boa localização, eu vou fazer prestação, daqui eu só saio quando eu for... Caixão, né? Só vai caixão. Então, se você já tiver, né, um imóvel for bom no lugar que você procura e você pretender ter filho, nada mais justo que você já comprar um imóvel pensando no futuro, um imóvel de 3 quartos, com suíte, 2 vagas ou 3, né? Porque a maioria dos casais já dirige, já tem 2 carros, mais um carro com outro filho. Então, acho que seria nessa linha de raciocínio. E, cara, uma coisa que me pegou muito de surpresa, né? Eu vi um imóvel aqui com a Deia, minha noiva, e aí fomos lá, conversar com o corretor e tal, aí eu perguntei, cara, mas quanto que gasta aí de taxa de cartório, de escritura, transferência, o que é ITBI, né? E aí, olha, cara, dá mais ou menos uns 10 a 12% do imóvel. Eu falei, que isso, meu amigo, mas por que, né, cara? Eu tava imaginando algo que nem carro, assim, que você paga lá um Duda ou um impostinho, mas não é, né? Como é que é isso dos impostos de transferências? Então, Marcos, é uma boa pergunta, porque muita gente, às vezes, até esquece. Ela fala assim, eu consigo financiamento. Consigo? Beleza, consigo pagar prestação, então eu vou comprar. Eu estava nessa linha, eu estava exatamente, eu falei, caralho, consigo financiar tanto, o empréstimo é tanto, e não preciso gastar mais nada. Beleza, vamos seguir. Todo mundo pensa isso, né? Mas não é simples assim. Por que acontece? Por exemplo, você está no Rio de Janeiro, né? Isso, no Rio. Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu estudei essa matéria, mas para a gente não se aplica aqui. Um exemplo, no Rio de Janeiro você paga uma taxa a mais quando você está perto do litoral. Uma taxa que chama laudênio.
você paga uma taxa para Marinha. Aqui em Belo Horizonte não tem isso, nós não temos. Não tem mar, né? Não tem mar. Se pagasse por bar, nós estávamos ferrados, porque tem bar aqui. Então, o que acontece? A Fino Moda aqui em BH hoje, nós estamos gastando em torno de 6%, mais ou menos o valor da corretagem, sabe? 6%. Mas, assim, não falando por região, mas o que é na transferência? O que tu paga? Tu paga o ITBI, tu paga a escritura? Inicialmente, se você não souber fazer a transferência, é interessante que você pague um despachante para fazer isso para você, porque demanda muito tempo. O corretor não faz isso? O corretor automaticamente é um outro trabalho, porque o trabalho do corretor é o quê? É capital imóvel, anunciar e achar o comprador intermediar. Ele fazendo isso, ele já saiu de cena. E, no caso, esclarecer todas as dúvidas que o comprador tenha, né? Mas ele fez isso, o trabalho dele já está finalizado. É lógico que ele tem acompanhamento, mas o serviço de transferência já não é dele. Mas 90% já faz isso, os corretores fazem isso, mas aí ele tem que ser contratado em outra categoria como despachante. Eu até indico não, né? Eu falo que é interessante a pessoa fazer isso e contratar o corretor como o despachante, sabe? É bem melhor. Porque, além dele estar acompanhando todo o trâmite, ele tem uma responsabilidade civil sobre isso, entendeu? Entendi. Então é bem melhor. Mas no caso de taxa, aí, primeiramente, o ITBI, né, que é uma guia que você paga para a prefeitura, a taxa de transferência para a prefeitura. Depois, muda de cidade para cidade. Aqui, por exemplo, em BH, há um tempo atrás foi 2,5%, aumentaram para 3%. Hoje é 3% aqui em BH. Eu acho que aqui no Rio está perto de 4%, assim, 3,5% a 4%. A taxa de ITBI. Bizarro. Mas o ITBI está 3% aqui, mas na hora que você faz o cálculo de ITBI, a prefeitura faz a avaliação dela do imóvel, preço bem dentro do padrão. Mas costuma eles fazem uma avaliação bem alta, sabe? Então, no caso... Não é a avaliação do IPTU, então, aquilo que está lá no carnê, não é isso? É uma outra avaliação. Aquilo é um valor venal a título de desapropriação para eles te indenizarem, uma partida inicial. Entendi. Sabe? Eles iniciam naquele valor. Iniciam naquele valor. Mas o ITBI, eles costumam avaliar um pouco acima, as prefeituras estão pesando muito a mão, então é cabível de recorrer, sabe? Então, um despachante, um corretor que tem essa malícia, ele tem a mãe de recorrer lá e cai bastante. Cai tipo uns 5%, 7% aí, viu? E quanto que você paga para esse despachante? Se tu pagar 10% do imóvel, já não vai a economia, né? Quanto é que vocês cobram de despachante, na média? O mais barato disso tudo é o despachante. O despachante cobra tipo um salário mínimo, cara. Salário mínimo para fazer a transação toda aí, você coloca no bolo lá, nem pesa. Entendeu? Cara, uma outra dúvida que eu tenho muito... Sim, quem paga o corretor? Porque, no fundo, o preço do corretor está embutido no imóvel, quem paga é o cara que compra, é o cara que vende. Como é que é isso? Aí é que tá, Marcos. Tem uma coisa, um pulo do gato que eu vou te dar aqui, que as pessoas acham que não faz diferença. Mas quem está comprando, ela tem toda a assessoria, um profissional te assessorando ali, totalmente de graça. O cara que vai... Se você for contratar um corretor, chamar um corretor para te mostrar o imóvel, você pode usar e abusar dele, que você não vai pagar um centavo para ele. Apenas quem paga é quem contratou ele para vender o imóvel, entendeu? Então quem paga é sempre o vendedor. E normalmente ele deve embutir no preço, né? Ele não fala, olha, dos 300 mil, 10 mil é pro corretor, não. Ele já deve botar tudo ali no bolo, né? Imagino. Na verdade, o vendedor, o comprador, ele nem precisa ficar sabendo de quanto que o vendedor vai pagar, né? Nem precisa ficar sabendo, porque isso aí já não ele precisa saber. Se o cara quiser saber demais, opa, então você dá uma ajuda aqui. Né? Mas, na verdade, é sempre o vendedor que paga. E o comprador, ele só usa e abusa do corretor, sabendo todas as informações, até pega ele em casa, leva ele, não precisa nem gastar gasolina. Maravilha um corretor desse. Gasolina cara do jeito que tá. Nossa Deus. Cara, e deixa eu te fazer mais uma pergunta também que é muito... Acho que aí em BH a expansão imobiliária deve estar menor, talvez, do que aqui no Rio, né? Mas qual é a grande diferença, assim, do imóvel... Obviamente que uma coisa nova, outra coisa velha, mas
na questão de compra, qual é a vantagem de você comprar um imóvel na planta e um imóvel já usado, ou primeira locação, que é aquele que nunca foi ocupado, né? Hoje, no patamar, que nós estamos, no nível econômico do país, hoje, se o meu cliente chegar e me falar que está querendo comprar um imóvel na planta, e se ele tiver previsão para entrega mais de 2 anos, até 1 ano, assim, eu não recomendo. Não recomendo porque nós passamos por uma situação muito delicada no Brasil, mas aqui em Belo Horizonte também foi muito forte. Muitas empresas venderam na planta, quebraram, empresas grandes. O cara tomou muito prejuízo. Eu indico que não compre na planta assim com um prazo muito maior que 1 ano, sabe? Mas a diferença do imóvel e do usado é a questão do financiamento, né? A taxa de financiamento é menor, o valor de entrada é menor e o benefício é melhor, né? Você comprar um imóvel novo, ele é bem melhor porque ele tem uma certa garantia, né? Ele tem a garantia do construtor, né? De 5 anos. Garantia de vícios ocultos, vícios redibitórios. Então, o bom é isso, né? Mas eu acho também uma grande oportunidade de comprar um imóvel usado, se for um daqueles imóveis mais antigos, porque não se fazem mais hoje imóveis acima de 100 metros. Então, você consegue uma localização, uns imóveis grandes que só precisa fazer uma pequena reforma. E é bem legal, porque dá um conforto bem maior, sabe? Entendi. Então, essa é a diferença aí. Eu acho E que o imóvel aqueles... Desculpa te cortar. E aqueles que são primeira locação, ou seja, que já está construído, está pronto, ou seja, é um imóvel novo, mas o cara ainda ninguém locou. Tem taxa diferenciada também de financiamento? Não, na verdade, é o seguinte, quando o imóvel ele foi comprado e alguém locou ele, já não é imóvel novo mais. Mas se ninguém locou, ou seja, o construtor já ainda está vendendo, né? Ou seja, ainda é da construtora. Mas ele já está lá em pé, está pronto. Isso caracteriza um imóvel novo. Ele é novo, mas para as questões de financiamento, ele já é um imóvel novo ou ou já é um imóvel usado, né? Depois que ele saiu do construtor e ele passou para um terceiro, ele já é considerado usado. Já usado. Mas se o construtor acabou de lançar ele, está vendendo, é tranquilo. Mas agora, se você quiser alugar ele, por exemplo, é um imóvel careca, né? Digamos assim, não tem nada. Você vai ter que arcar com armários, com guarda-roupa, esse tanto de coisa, box, tem que dar um tchanzinho a mais, né? Entendi. E, cara, vamos já está dando nosso tempo, mas tem uma pergunta que eu não queria deixar já deu fazer. Já. Nós estamos conversando. Está dando quase 22 minutos. Mas quando você falou, né, vai, busca um corretor e tal, mas o que na sua percepção não pode faltar no imóvel perfeito, né? Que a ideia desse desafio é ajudar as pessoas a comprarem um imóvel perfeito. O que não pode faltar no imóvel, na sua percepção? Aí depende também. Tudo agora depende, né, Marcos? Não, mas não da parte interna, assim, mas nessa área que você cuida mais imobiliária, né? Você fala, cara, olha, na transação tem que sempre ter ali, você tem que conhecer o dono. Conhecer o dono do imóvel é imprescindível ou não, só o corretor já é o suficiente. O que é imprescindível nessa relação de compra do imóvel, na sua percepção? Na verdade, acontece, eu já fiz transações que o comprador e o vendedor nem se conheceram, pra você ter ideia. De tanta confiança que o comprador tinha em mim, e o vendedor também, eles nem se conheceram. Depois, talvez, eu fiz questão, teve casos que eu fiz, não, vou te apresentar a pessoa para mostrar que ela é de boa índole e tal. Mas eu acho que o imóvel hoje ele não pode faltar, é o seguinte, é que tá muito caro aqui, é vaga de garagem. É mesmo? Cara, vaga de garagem hoje está valendo mais que um terceiro ou um quarto. A pessoa às vezes prefere um quarto a menos, mas vaga a mais. É mesmo. Uma vaga de garagem hoje está muito cara. Hoje, por exemplo, uma vaga de garagem, ela deve estar mais ou menos uns 20% do valor do imóvel. Caramba. Dependendo do local aqui em BH, ela chega a 50 mil reais. A gente tem vaga de garagem, tem lançamentos aqui da Odebrecht, por exemplo, que foram vendidos só vagas de garagem. Então, uma empresa gigante aqui de estacionamento comprou as vagas de garagem e quem comprou as lojas tem que alugar a vaga de garagem. Então, essa empresa já faz isso. Então, acho que o que não pode faltar no imóvel é vaga de garagem, né? Mas depende também do perfil. Por exemplo, se uma pessoa agora de 50, 55 anos que está comprando imóvel, ela não quer um imóvel de terceiro andar com escada. E talvez ela já não quer dirigir mais. Então, para ela, um imóvel ideal seria um imóvel de primeiro andar. Ou um imóvel com elevador. Entendeu? Então, depende da característica e o perfil do cliente que está procurando.
Mas, Isso que de eu boa queria te forma, perguntar, cara, quando você conhece algum cliente, alguém entra em contato contigo, como que você percebe, você entrevista ele ou você só vê o jeito dele, é novo, é jovem, é velho, e daí tu vai guiando, ou como você ajuda o cliente a escolher o imóvel dele? na verdade, eu preciso saber mesmo o perfil dela, o que ela busca, e vejo também, né, a característica física da pessoa, quem que é ou não, entendeu? Se a pessoa tem carro ou não. Eu procuro, quando a pessoa não tem carro, não dirige e tal, eu procuro indicar ela uns imóveis mais próximos à área comercial, mais próximo ao centro. Eu moro aqui, por exemplo, perto do centro, então é uma boa região para se negociar imóvel para quem, né, trabalha no centro. Então eu vejo esse perfil e a gente faz toda uma entrevista. A pessoa às vezes fala, nossa, você pergunta um tanto. Eu falei assim, essas perguntas serão úteis para me te trazer o imóvel ideal. Aí a pessoa dá uma, opa, até que enfim alguém me entendeu. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, eu quero um imóvel assim se assado. Aí tem corretores que mandam que tanta de coisa fora do perfil. Então eu faço um questionário para ajudar a pessoa da melhor forma possível chegar num denominador comum que é a compra do imóvel dela. Sabe? É dessa Cara, forma que eu e traço agora o a perfil. última pergunta de fato que me veio aqui à cabeça agora. Você acha que o corretor cobra, não sei se cobra, mas se vale a pena eu que estou procurando no meu imóvel, chamar um corretor para me ajudar na busca ou não? É melhor eu buscar o imóvel e aí ver quem está corretando ele? Na verdade, toda vez que você tem uma assessoria de uma pessoa com experiência, isso soma muito valor, sabe? Não Uhum. sei se você tem acompanhado aqui, por exemplo, nessa época de pandemia, por exemplo, tem muita gente se passando por polícia, tem muita gente se passando por advogados, e concomitantemente tem gente passando por corretor de imóveis. Então acontece, tem muita gente, muito estelionatário circulando, procurando uma brecha para entrar e lesar alguém. Então você tem que procurar uma pessoa, um profissional, para te auxiliar, né, da melhor forma possível. Tem até uma frase que fala assim: se você não reconhece o trabalho de um bom profissional, não queira conhecer o trabalho do incompetente, que é muito mais Faz caro. todo sentido. Entendeu? Então, no caso, por exemplo, se a pessoa for me procurar, eu vou dar toda a assessoria dela para ela comprar o imóvel, ela não vai me pagar nada. Quem vai me pagar é o vendedor, É se o eu achar o vendedor. imóvel. Entendeu? Então é interessante que sempre seja acompanhado por um corretor de imóveis, né, para achar esse imóvel ideal aí para ela. Entendi. Entendeu? Paulo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Foi um prazer aí conversar contigo e Sim, nos nossa, cara, vemos nas valeu. próximas. Valeu? Não, bom demais. Obrigado pelo convite, cara. Se precisando, conta com a gente aí. Eu vou estar participando das outras lives aí também, viu? Beleza, Prestigiar. cara. Obrigado. Até logo. Valeu, bom domingo, bom restinho de domingo. Com Você Deus. também. Fica com Deus. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau. Então, gente, amanhã é o nosso segundo dia. Nós vamos falar sobre o lar do nosso lar, que é o condomínio. Nem entrei muito nesse tema com ele hoje, porque amanhã a gente vai abordar bastante, porque o financiamento um dia acaba, né? Ou se você compra à vista. Mas o condomínio você vai ficar nele e ele, na minha experiência de reforma, de recuperação estrutural, tenho visto muita coisa preocupante e isso importa na hora de comprar um imóvel, né? Porque você vai morar ali e qualquer despesa que tenha, você também vai participar dela. Então, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos amanhã às 19 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau, tchau.